Resolvendo esse exemplo aqui sobre o cálculo de potencial, a gente tem na questão o seguinte: considere uma célula galvânica formada por semicélulas padrão de cobre e de zinco, cujos potenciais padrão de redução são os seguintes, né? Então, ele me deu aqui duas semi-reações na forma de redução. Lembrando que a redução sempre o átomo que recebe elétrons. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho cobre mais 2 elétrons formando cobre metálico. E aí, ele vai ter esse potencial padrão de 0,34 volts. Aqui eu tenho zinco mais 2 elétrons formando zinco metálico, que vai ter o potencial padrão de menos 0,76 volts. E aí, ele me dá aqui algumas afirmativas, né, para eu fazer. A gente vai analisar uma a uma. Na letra A, ele diz o seguinte: os elétrons no circuito externo fluirão do elétron de cobre para o elétron de zinco. Quando ele me diz isso, ele quer me dizer o quê? Ele quer dizer que quando eu ligar dois eletrodos, né, aqui, vou ter uma ponte salina, e aí aqui eu vou ter dois metais ligados por um fio, tá? Ele tá me dizendo o quê? Ele tá me dizendo que o eletrodo vai fluir do de cobre para o de zinco. Lembrando que o seguinte, como que eu vou saber aqui? Aquele que tem o maior potencial padrão de redução, ele vai estar reduzindo. Então, nesse caso aqui, o cobre vai estar reduzindo. Se o cobre vai estar reduzindo, ele vai estar recebendo elétrons. Então, ele recebe elétrons. Ele não doa elétrons, né? Então, na verdade, vai fluir do eletrodo de zinco para o de cobre. E na letra A, ele diz o quê? Os elétrons no circuito externo fluirão do eletrodo de cobre para o eletrodo de zinco. Então, isso daqui está errado, isso daqui não é verdade. Na letra B, ele diz, o potencial padrão da célula é menos 0,42 volts. Então, aí a gente tem que calcular, né? Lembrando que, como é que eu calculo? Delta E padrão é igual ao potencial padrão de redução do catodo menos o potencial padrão de redução do anodo, né? Então, aqui eu vou ter o quê? Lembrando que o catodo, ou seja, quem reduz é sempre aquele que tem o maior potencial padrão de redução. Então, nesse caso aqui vai ser o cobre. Então, eu vou ter 0,34 volts menos, né? Menos 0,76. E aí, aqui vai dar o quê? 1,10 aqui, volts, né? Então, o que eu tenho aqui? Que a letra B também está errada, não é? C, quando o equilíbrio for atingido, não haverá diferença de potencial entre os eletrodos. Isso no equilíbrio, ele não é influenciado, tá? Mas a gente pode continuar também e ver que é uma questão que dá pra gente fazer por eliminação também. Então, os íons zinco, eles são reduzidos a zinco metálico. Então, vejam o seguinte, aqui na equação, eu vejo que o zinco, ele tem um potencial padrão de redução menor em relação ao cobre. Então, na verdade, na reação, ele vai estar o quê? Ele vai estar oxidando. Eu vou ter Zn formando zinco 2+, mais 2 elétrons, tá? Então, ele não vai estar sendo reduzido, ele vai estar, na verdade, sendo o quê? Oxidado, tá? Então, essa daqui, letra D, também está errada, não é verdade. O eletrodo de cobre é o catodo. A gente pode ver até pela reação também aqui em cima, ó, que eu fiz, ó, o potencial padrão de redução do catodo é o 0,34. Quem é que tem o 0,34 é o cobre, então está correto. O certo aqui é a letra E. Né? Então, essa questão aqui é uma questão bem interessante que dá para a gente ver vários aspectos aqui do cálculo de potencial padrão.